Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe essa leitura e, de igual forma, abençoe a explanação da sua palavra. Meus irmãos, temos diante de nós esse relato do nascimento de Cristo, as circunstâncias que aconteceram para o nascimento de Cristo. E o evangelista Lucas, assim, ele relata isso, ele escreve o evangelho para uma pessoa em particular, e era para Teófilo. Lucas é o autor tanto do evangelho de Lucas, o que leva o seu nome, quanto de Atos dos Apóstolos, e ambos, Teófilo é a pessoa que estava recebendo Lucas, o evangelho, o início do ministério de Cristo que ele fez, concluindo na sua morte e ressurreição, e Atos dos Apóstolos, o que aconteceu depois, quando ele partiu, e exatamente começa na ascensão, na subida de Cristo ao Pai, e dando prosseguimento com os apóstolos. Lucas escreve para Teófilo, e de uma maneira muito clara, e ele registra aqui, era para que ele tivesse certeza, plena certeza, de tudo que ele já tinha ouvido, do evangelho que ele já tinha ouvido. E então Lucas deixa aqui registrado esse acontecimento, as circunstâncias, para que ele tenha fé em Cristo Jesus, fortaleça a sua fé. E certamente ele escreveu isto, e isso vem fortalecer também a nossa fé, que o Natal não é uma invenção humana, antes, pelo contrário, é algo verdadeiro, é algo que vem nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. E de tal modo, meus irmãos, que ele destaca aqui aspectos da natureza humana de Cristo. Essa primeira parte ele descreve várias circunstâncias, ocasiões, momentos em que fica relatado verdadeiramente a humanidade de Cristo. Ele quer enfatizar isso. Na parte seguinte, de 8 a 20, ele vai mostrar que além de humano, ele é o próprio Deus, ele é o Salvador. E os anjos cantam não para um homem, mas cantam para o homem que é Deus, Jesus, homem, Jesus verdadeiramente Deus. E ali é um sinal, o sinal que aponta para Deus, não para simplesmente um homem, aponta para o nascimento do Filho, do Salvador. Não era mais uma criança, era o Filho de Deus, o Salvador. Essa primeira parte destaca a humanidade de Cristo. E em que aspectos nós podemos observar que Lucas aqui registra? Bom, primeiramente, ele apresenta a ocasião histórica do nascimento de Cristo. Ele diz que naqueles dias, por volta daqueles dias ali, foram publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. César Augusto é o nome abreviado do grande imperador. Mais de 40 anos ele foi o responsável, o grande líder. Ele não era um rei, muito mais, ele era imperador, o Império Romano. O nome dele era muito maior. Ele tirou este nome César por conta do seu pai. Ele, com 16 anos, o seu pai veio a falecer, e ele então foi como que o chefe do lar, aos 16 anos de idade. E César é o nome que ele tomou para si como o nome do pai e da sua família. Caio, Júlio, César, Octaviano. E ao longo da sua história, alguns nomes foram sendo tirados e outros colocados. Esse era o nome todo dele, mas conhecido como César. E outros que vieram depois dele começaram também a repetir esse nome.
repetir este nome. Alguns eram familiares, descendentes dele, outros não, mas mantiveram. E ele foi um homem que venceu tantas lutas, tantas vitórias, e por tão longo tempo os historiadores apresentam ele como um grande, talvez um dos maiores imperadores que o Império Romano teve. Ele foi o responsável de um crescimento avassalador. A Pax, chamada Pax Romana, foi algo que o Império Romano, com tantas pessoas, com tantas nações, ele conseguiu. Deus abençoou e dirigiu a vida dele, de tal maneira que ele conseguiu a Pax Romana. Ele cortou o Império Romano de todos os lados, por estradas que existem até hoje. E a gente fica pensando, que material ele fez, hein? Precisamos imitar esse material por mais de 2000 anos. 2000 anos. Ele trouxe progresso, avanço. E esse Augusto, César Augusto, dá a ideia de elevado, de altíssimo. Ele era muitas vezes considerado como um próprio rei, ou melhor dizendo, como um deus, uma divindade, um protetor, porque os soldados iam e voltavam vivos e vitoriosos da batalha. Certamente tinha baixas, muitos morriam, mas o exército romano vencia e avançou praticamente todo o norte do Mediterrâneo, e uma parte, o sul do Mediterrâneo, e a parte norte da África pertencia ao Império Romano. E foi neste fato, nessa ocasião histórica, que Jesus veio por esses dias, quando ele era o imperador, e ele convocou a população do seu império para recensear-se. Alguns historiadores vão imaginar que foi uma grande loucura ele ter feito isso, porque não foi a primeira vez, cerca de no mínimo umas 3 vezes ele fez recenseamentos. E era absurdo, alguns acreditam que chegavam de todo o seu império 60 milhões de pessoas. E o propósito de recensear basicamente 2: saber quantos homens tinham acima de 20 anos, para compor o exército, e lutar e saber quantos homens ele podia ter para manter a força, o poderio do Império Romano. Mas também, por um outro lado, quantas pessoas tinham para pagar impostos, manter este império, manter esses soldados, manter o exército de César Augusto. E ele fez isso, e nós observamos, meus irmãos, que foi um fato histórico. Está relatado nos anais da humanidade, está escrito, não apenas ele como imperador, mas agora de uma maneira mais local. Ali ao norte, quando Quirino era governador, era como fosse uma província, um governador de um estado, de uma província, e ele foi por 2 vezes, e este foi o primeiro, e ele menciona, foi o primeiro recenseamento, quando Quirino era governador da Síria. E ele vai apresentar esta ocasião, dando-nos, portanto, um marco histórico, aproximado ali da vinda de Cristo. E isso é como nós. No ano do seu nascimento, qual talvez o fato que destacou? No nascimento de Cristo, eles estavam ali vivendo debaixo do Império Romano, debaixo da chamada Pax Romana, que ele conseguiu dominar, apesar de vários interesses de povos, ele conseguiu acalmar. Foi um marco. Qual é? Talvez alguns com mais idade, em nosso meio, talvez os fatos históricos da época ou do mundo, por que não? Talvez mais próximos da Segunda Guerra Mundial, ou do fim dela, 1945. Talvez alguns nasceram perto de alguma Copa que o Brasil venceu. É um fato histórico. É um fato que está registrado, houve isto, e é exatamente isso, meus irmãos, que Lucas faz questão de ressaltar. Ele faz questão de falar que Jesus não é um mito, não é uma parábola, não é um conto, não é algo inventado da mente humana, é um fato real, numa ocasião histórica, de um imperador famoso, grandiosíssimo, e de um governador da província ali mais próxima, que Nazaré ficava na Galiléia, e ao norte a Síria, quando ele tinha esse governador ali, Quirino,
e tem isso registrado para mostrar e evidenciar que de fato Jesus Cristo veio. Ele não é uma invenção, não é uma história, não é um Papai Noel. E isso, meus irmãos, fortalece a nossa convicção que Cristo é de fato real. Não veio contando por geração e geração e até chegar a nós. Como aquela brincadeira do telefone sem fio, em que alguém fala alguma coisa para um e o outro vai falando até chegar lá no último. Mas o que acontece nessa brincadeira é que quando chega lá no fim, o que a pessoa fala já está diferente, já está distorcido do que foi anunciado, já é outra coisa, já mudou completamente o sentido. Mas não, aqui é o fato histórico para deixar bem claro que foi Jesus, ele nasceu nessa ocasião, num momento realmente de grandes agitações, mas também num momento de paz, num momento que eles estavam debaixo do Império Romano, e foi nesse recenseamento. E nisso, meus irmãos, nós vemos a mão de Deus dirigindo todas as coisas. Deus estava dirigindo todas as coisas, dirigindo a mão do imperador para fazer aquele recenseamento, decretar aquele recenseamento, de tal maneira que outra circunstância apresenta que fortalecia a fé de Teófilo. Esse evangelho foi originalmente escrito para ele e foi conhecido de toda a cristandade, passado para ela, mas originalmente e especificamente para ele, para Teófilo, ele confiar que aquilo que ele estava ouvindo de Cristo era verdadeiro. E ele vai descrever mais, que não apenas a ocasião histórica, mas a posição geográfica. Ele vai mencionar isto, ele vai dizer que, olha, todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade, ou seja, tinha que haver um investimento particular das pessoas, tinham que sair do seu lugar, de onde estavam, e às vezes não estavam na sua cidade de origem. Quantos de nós aqui no nosso meio não estão na sua cidade de origem? Estão em outro lugar, mas tinha que recensear lá na cidade, tinha que voltar, tinha que pagar uma passagem, talvez uma passagem de avião, talvez num lugar que hoje, talvez R$1.000 tivesse desembolsar, ou até mais do que isso, do que R$1.000 uma passagem, ainda mais no final, num período de grande procura, mas ele exigia isso e as pessoas estavam atendendo. E vai dar-nos a posição geográfica. José também, ele subiu da Galileia, onde estava a região, vamos dizer, a província ali da Galileia, e tinha um local, uma cidade ali chamada Nazaré, da cidade de Nazaré, e ele foi para o sul, lá a província da Judeia, cidade de Davi, chamada Belém. Davi havia nascido nessa cidade também, ele era belemita, ele era de Belém, cidade conhecida como cidade de Davi, e José era dessa cidade também, ele era dessa cidade, da casa de Davi, da família de Davi, ele pertencia, então ele foi para lá, e Lucas então vai descrever, não apenas uma ocasião histórica, ele vai descrever a posição geográfica, vai mostrar que ele, como todas as pessoas, como eu, como você, nascemos em algum ano com algum fato histórico, alguma coisa que marcou, alguns fatos, alegres ou não, mas tem esses fatos históricos. Mas não só isso, também tem um local, nasce num lugar, num país, numa província, numa região, numa cidade. A cidade era chamada Belém. Belém significa o quê? Belém significa casa de pão. E hoje de manhã, nosso irmão Ricardo Kensch falou que nos trouxe uma palavra sobre a multiplicação dos pães, tem tudo a ver. Cidade dos pães, do pão. Jesus ali, ele que nasceu na cidade de Belém de Judá, o Belém da Judeia, ele multiplicou o pão, os pães foram multiplicados, para mostrar que o alimento não vinha da cidade, nem a menos da terra, porque só aqueles 5 pães e 2 peixes que vieram, né? Aqueles pães vieram e foram feitos e foram assados e tinham ali à disposição os demais, ele multiplicou milagrosamente, para evidenciar que ele é o doador de vida, ele alimenta, ele satisfaz, mas é dele que vem a vida, porque quem não come morre.
e eles estavam famintos ali. Jesus, em Belém de Judá, casa de pão, ele nasceu nessa cidade, e muitas vezes ele é chamado de filho de Davi, porque era da mesma cidade, e mais do que isso, ele era rei, um rei sobre todas as coisas, e nos dá essa posição para que pudesse compreender qual a sua cidade. Ele foi criado em Nazaré, ele foi criado ao norte, mas a sua cidade era Belém. Havia uma profecia, uma cidade pequena, uma cidade não de grande significância, que nós lemos a profecia no livro do profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, um outro nome, um antigo nome de Belém, Efrata. Os eframitas, que eram de Belém, belemitas. Não é a maior de milhares de Judá, não é das maiores, realmente não era. A cidade não era a maior, não era a mais afamada, não tinha grandes recursos, uma economia avantajada, não. Mas o que fazia dela grande não era a sua economia, não era a nobreza das pessoas, não eram os pães da casa de pães, pão fresco, feito a cada instante, não, nada disto. O que faz grande é Jesus ter nascido ali, Ele que enriquece, e ali é apresentado isto. Dessa maneira, meus irmãos, ele vai costurando ponto a ponto, montando um quebra-cabeça e dizendo: olha, Teófilo, Jesus Cristo é verdadeiro homem, a cidade que ele nasceu é Belém, José foi ali, e aí observamos que como Deus é soberano sobre todas as coisas, e vai dirigindo cada detalhe. Por quê? O grande imperador César Augusto não imaginava, ele certamente imaginava que ele era grande e tinha muito poder de fato, mas ele não imaginava que tem um rei totalmente acima dele, e Deus dirigiu para que ele decretasse. E Jesus, que foi criado em Nazaré, mas ele deveria nascer conforme a profecia lá em Belém, exatamente ali ele faz esse decreto. E aí então José, de uma maneira muito respeitosa, um cidadão obediente às leis, ele vai para a sua cidade, para lá. Ou seja, Deus estava dirigindo todas as coisas. E Teófilo deveria compreender isso, que Deus dirige todas as coisas. Ele é providente, nada do que acontece conosco, de positivo ou não, é por acaso, tem uma razão. Maria estava grávida, e sabemos que ao completar 9 meses, a criança já tem condições de nascer, o parto, as coisas, tudo mais. A dilatação não foi para um hospital, e aí todas as coisas estavam sendo preparadas para nascer. E aí, por fim, além de falar da ocasião histórica, da posição geográfica, ele vai dar a localização incomum, mas é a localização mais específica e incomum que Jesus nasceu. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É possível sim, e essa cidade ser tão pequena, que não tinha tantas hospedarias, talvez fosse a única hospedaria, porque não é mencionado que não havia lugares, procurou vários lugares, e nenhum dos lugares tinha vaga, todo mundo estava andando de um lado para o outro. A cidade era de fato pequena, e as pessoas que nasceram ali, muitas, como o próprio José e Jesus Cristo, eram de outra, foram para outros lugares, e as pessoas agora estavam retornando. Era uma cidade pequena, e todos os seus habitantes vindo ali, ficaria muito difícil. Muitos estavam nas casas dos parentes, dos conhecidos, e eles foram ali e não encontraram hospedaria, talvez a única hospedaria ali, uma cidade realmente muito pequena, mas foi Deus preparando todas as coisas, de tal maneira que completou os dias, o decreto foi lançado,
E os dias completados, e ali então nasce. Todas as coisas estavam favorecendo, e houve um parto normal ali. Não teve médico, nasceu, ela cuidou, ela enfaixou ele e deitou numa manjedoura, num local onde ficavam os animais. Acredita-se sim que nas cavernas, boa parte dos pastores guardavam os seus animais. Por isso, algumas vezes é mencionado em cânticos a gruta ou caverna ou algum local assim. Acredita-se que isto tenha acontecido, porque talvez na única hospedaria já tinha muitas pessoas ali, não tinha condições, e ele nasceu ali. Ele nasceu nesse lugar, numa cidade humilde, ele nasceu num local humilde e incomum de uma criança, mas ele veio, e isto era para que Teófilo aprendesse todas essas circunstâncias históricas, geográficas e bem específicas onde Jesus veio. Ele nasceu numa manjedoura, num local humilde, ele não foi em palácios, ainda que digno, nem num berço de ouro. O que foi acolhido foi uma manjedoura, um local onde os animais comiam, eram postos os alimentos, os animais ali, então Jesus nasceu ali, nesse local incomum, simples, de pais simples. Ele deveria compreender, e Lucas está descrevendo todas essas coisas, para mostrar o quanto ele se humilhou, o quanto ele veio de uma maneira simples, mas ele veio humanamente, ele veio de um nascimento, veio com pais que cuidavam, pais zelosos, pais cidadãos que eram atendendo ao decreto, devotos, e estavam juntos ali. E ela mesmo grávida não foi, e levou 3 dias para chegar ali, foi bem vagarosamente, para não forçar a criança, não nascer num local pior ainda, com mais dificuldade ainda, e foi indo, e Deus dirigiu todos esses fatos para que ele então nascesse naquele período do decreto, e nascesse em Belém, e especificamente na manjedoura de um dos lugares ali de Belém. E isso, meus irmãos, é algo muito importante. A validade, a importância não apenas para Teófilo, a importância para que, além de Teófilo, toda a humanidade, todas as pessoas de todas as épocas, elas saibam que Cristo é verdadeiramente homem. Fato histórico, geográfico e o local. Talvez você vai se lembrar do nome do hospital que você nasceu. Local específico, se não nasceu, talvez alguém em casa. Aqui especificamente, foi na manjedoura. Para deixar claro que ele era uma pessoa, um ser humano que veio não pronto, como Adão e Eva foram criados adultos, mas Cristo, que é descendente de Adão, e Lucas vai registrar isso mais à frente ele vai dar a genealogia, e Lucas faz exatamente isso, começa com José e retorna, e vai indo, retornando até Adão, para mostrar, Lucas tem essa intenção de falar que Jesus é filho de Adão, mas ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, conforme Paulo mencionou, que sabemos que é Adão e Eva lá, primeira pessoa, o primeiro ser humano que Deus criou, ele falhou, eles falharam, Adão e Eva falharam. Pelo primeiro Adão veio o pecado, mas o segundo Adão, o segundo representante, vem a salvação. É verdadeiramente homem. E isso, meus irmãos, ajuda-nos a compreender que não apenas tem uma lição, algo para falar da humanidade de Cristo, mas tem vamos dizer, uma tríplice aliança, um tríplice conceito, uma formação, um desenvolvimento num tríplice conceito. O conceito da encarnação, ele veio em forma humana e nasceu como homem num fato histórico, com posição geográfica e local específico, mostrado, comprovado. A encarnação dele, o Natal fala da encarnação de Cristo, e aqui os detalhes do próprio nascimento, que ele nasceu como criança, ele veio não como uma pessoa pronta que veio como Adão e Eva. Quando Deus formou Eva, tirou da costela e não surgiu uma menina, porque Adão já então teria que ser pai. Cuida da
menina, nasceu ali, surgiu uma mulher, mas Jesus nasceu criança. A encarnação veio natural, ele é filho de Adão, verdadeiramente homem. E então vem o conceito de encarnação, e vai desenvolver, porque não apenas tem o conceito da encarnação, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, João apresenta isso, o apóstolo, mas caminha para a compreensão que ele é representante, assim como Adão, o primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo Adão trouxe a salvação, de um vem a condenação, do outro vem a salvação, ou seja, ele é representante. Alguém poderia dizer, mas eu não me sinto representado por Adão, eu não estive lá, então você também não pode ser representante da salvação em Cristo Jesus, você não esteve na cruz. A representação está repleta em todos os lugares, esse conceito está. O presidente da república é o representante da nação, o governador da província, do estado, o prefeito da cidade e assim por diante. Quem representa um lar é o pai e a mãe. A representação, ele apresenta essa verdade, ele é verdadeiramente homem, ele representa a humanidade, e todo que nele crê, ele representa. Os animais do Velho Testamento apontavam apenas para o verdadeiro representante. Quando nós temos um espelho e nós olhamos para esse espelho, nós temos ali a nossa imagem, você se vê ali, a coisa mais importante não é a imagem, é você que está sendo projetado ali. A coisa mais importante não eram os animais, era para onde eles apontavam, para Cristo Jesus. O sangue de animais não poderia perdoar, e é esse o conceito todo que há na carta aos Hebreus. Aqueles animais era constante e continuamente. Jesus morreu uma única vez, para todos sempre, e isso é o conceito de Hebreus. E vai mostrar então a representatividade, ele verdadeiramente encarnou, e ele representa um homem, ele é um homem, ele representa, ele tem a humanidade, ele é 100% homem. Os fatos estão aqui comprovados. Então ele encarnou, ele representa, e representa o quê? A salvação. Aí tem a salvação. Agora ele representa, então quando ele morreu na cruz, ele morreu por todo aquele que nele crê, mas não basta apenas morrer, ele morreu a morte eterna. Mas se alguém morre eternamente, não tem fim, e a morte eterna, como vai viver? Nenhum ser humano teria essa condição, o próprio Deus tem, porque ele é eterno, e ele morreu eternamente, para nos dar agora, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar agora a vida, e vida o quê? Eterna, porque ele é eterno, e ele é o autor da vida, ele é a própria vida, e então agora ele dá salvação. E aí compreendemos, meus irmãos, a importância do Natal. Natal é falar de conceitos de encarnação, representação e salvação. Muitos querem dizer, não fale do Natal, mas como eu não posso falar da encarnação, da representação e da salvação? Ele mandou fazer isso. O Natal deve ser comemorado todos os dias, inclusive dia 25 de dezembro, é uma data convencional, mas essa data não é o importante é a encarnação, a verdade da encarnação. A verdade da representação, ele verdadeiramente representou, porque um homem representa um homem, um animal não, mas um homem representa um homem. E a salvação que ele trouxe, e é por isso que Lucas escreveu aqui, e ele deixa registrado. Nós não queremos viver brigando com ninguém, mas nós queremos falar profundamente do ensino da palavra de Deus. Assim como os pastores anunciaram, e todos ficaram felizes também com os acontecimentos que se deram lá na cidade de Belém, na simplicidade. Ele veio de uma maneira humilde, de uma maneira muito singela, mas esses são os princípios do reino. Os princípios da simplicidade. Não despreze as coisas humildes, não despreze as crianças, porque de tais é o reino dos céus. As mulheres, os judeus nem cumprimentavam as mulheres. Jesus conversou com a mulher samaritana, e foi para as mulheres que Deus deu o privilégio para elas
quando Jesus ressuscita, quem estava presente? Quem foi cuidar com os bálsamos e tudo mais para oferecer a Jesus? Imaginando que ele estava morto, foram as mulheres, e Jesus apareceu primeiramente para elas, para honrar, para dignificar. O reino, ele tem essas coisas pequenas, mas é aquele que é humilde, aquele que se humilha será o quê? Exaltado. É como o grão de mostarda, tão pequenino, mas cresce, amplia. Ele veio mostrar que Ele é grande, Ele veio trazer e enriquecer as pessoas. O Natal vem nos enriquecer. O Natal não é dinheiro, o Natal não é presente. O Natal é muito mais do que isso. O Natal, nós não comemoramos o Natal simplesmente dando presentes. Nós comemoramos o Natal reconhecendo que Jesus é o maior presente. E podemos dar como um símbolo de algo que nós recebemos. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos ofertar daquilo que nós já temos o quê? Recebido. E porque nós recebemos o prêmio maior, nós podemos dar presentes. Não há problema em dar presentes. Como não há problema comemorar o Natal. Ah, mas não está na Bíblia. Realmente não está na Bíblia. Comemore o Natal. Mas na Bíblia está falando, pregue o Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos aprender essa verdade. Devemos nos humilhar diante do Senhor. E humilhar diante do Senhor significa dizer, não quero pregar a minha história. Eu quero pregar a história de Cristo. Isso é se humilhar, e é por isso que Lucas relata todas essas coisas, para que ele ficasse ciente, e o próprio Lucas divulgasse o nascimento, para que continuamente isso fosse pregado. E aproveitando que muitos comemoram o Natal, tem uma época no nosso próprio país, tem um calendário que é nacional. Não sabemos o dia, e essa não é a importância do dia, a importância é de Cristo, que Ele veio, e o que Ele fez, e o que Ele é. E é por isso que nós comemoramos Natal, como comemoramos alegremente o nascimento dele. Ele nos diz, em tudo dai graças, não é apenas agradecer, que quando o povo quer agradecer, ele ora a Deus, ele canta louvores. Está alegre? Cante louvores. É um culto, você celebra um culto. E muita gente quer brigar por aí. Não vamos brigar, meus irmãos. Nós vamos fazer o que Jesus fez. De vez de ficar brigando com as pessoas, nós comemoramos o Natal. Nós falamos da encarnação. Nós falamos da representação que ele tem. É uma oportunidade maravilhosa. É tão grandiosa que veio anjos para falar de Cristo. E nós não podemos esquecer deste evento tão importante, porque isso fala de termos teológicos profundos em encarnação de Cristo. Ele é verdadeiro homem. E isso, meus irmãos, nos alegra profundamente. Por isso, meus irmãos, que nós podemos viver, falar do Natal, e nós não podemos esquecer até que nós temos o nosso bairro aqui, Vila Natal, não tem como esquecer, mas nós não queremos esquecer, não. Nós queremos falar da alegria que temos em Jesus. Porque eu e você, meus irmãos, somos muito pobres como pessoas, mas Cristo veio nos enriquecer, Ele é o presente. Nós somos ricos, extremamente ricos, riquíssimos, quando nós entregamos nossas vidas a Cristo Jesus, quando compreendemos conceitos que nós já falamos aqui, esse tríplice conceito, quando nós entendemos que nós estamos condenados e Ele nos tirou das trevas, e é por isso que Ele menciona todos esses fatos, e nós somos enriquecidos, nós somos agora filhos, nós fazemos parte da família da fé, nós somos co-herdeiros, nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o bem, se o fato que foi do nosso nascimento foi positivo ou não, ou no decorrer da vida tenhamos dissabores, dificuldades, isso não impede, meus irmãos, de nós vivermos alegremente no Senhor, viver felizes, porque tudo isso é passageiro. A nossa alegria vai ser abundantemente tão maior, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Natal é algo para ser comemorado. O Natal é algo para ser pregado. Enquanto as pessoas estão falando se pode ou não pode, a Bíblia está falando, pregue a encarnação,
pregue que Ele é verdadeiro homem, anuncie o Evangelho, pregue, e isto é obedecer à palavra, é aproveitar todas as oportunidades, como diz o apóstolo Paulo, é obedecer na exortação apostólica da qual a igreja está fundamentada, e ela nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos comemorar o Natal, vamos aproveitar as oportunidades, vamos falar que Ele representa, e todo que nele crê tem o seu representante santo, puro, que intercede por nós. Vamos celebrar a vinda, o nascimento, a obra de Cristo Jesus.